iniciando mais um programa OAB em Foco. Meu nome é Marisa Gáudio e hoje nós temos como convidadas a psicoterapeuta Eveline Miranda e a assistente social Tânia Luna. Nós vamos discutir a questão da redução da maioridade penal. É um tema que está muito em voga, a sociedade está se agitando muito em torno desse assunto e a gente entendeu como interessante trazer essa discussão com pessoas que têm embasamento para falar sobre o tema, né? E a Tânia trabalhou muito tempo na vara da infância, juventude e idoso, trabalhou com muitos casos, sim, né, Tânia? Então a gente vai até iniciar para explicar um pouquinho até o que é, né? O que está se pretendendo, para depois a gente começar a nossa discussão de se isso é bom ou não, né? Uhum. A redução da maioridade penal, como a doutora falou, é um tema que está sendo discutido o tempo todo e cada dia que passa, a discussão vem aumentando, o calor da discussão vem aumentando, em consequência desses últimos acontecimentos, né, envolvendo menores que cometem crimes considerados bárbaros, como crimes hediondos, não crimes hediondos, mas crimes de um alto teor de gravidade, a dentista que foi incendiada, né, o menino, o Felipe, eu acho, de 17 anos, que foi morto na frente do prédio por um menor também. Então, a redução da maioridade... Né? Também tem a história do ônibus, isso, do menor que estuprou, enfim. Recente. Então, são crimes que vêm sendo cometidos por adolescentes e isso vem trazendo uma discussão que já estava acontecendo há um tempo, mas hoje está mais calorosa. E a redução da maioridade penal, o que é? Essa proposta é fazer com que adolescentes, né, pessoas que ainda não têm 18 anos, possam ter a possibilidade de cumprir penas, né, da mesma forma que o maior de idade. Porque assim, um menor que comete um crime que seria cometido pelo maior, o maior ele vai ter uma culpabilidade muito mais considerável do que o menor. O menor, aquela história, o menor vai cumprir no máximo 3 anos pelo ECA, 3 anos de medida protetiva, ele pode vir ficar internado, ele é avaliado de 6 em 6 meses, mas o tempo máximo que ele vai permanecer é 3 anos, né? Diferente de uma sentença de uma pena aplicada maior. Então, a grande discussão, a base de tudo dessa discussão e a proposta daqueles fervorosos mesmo, que são a favor da redução da maioridade penal, é isso, que se antecipe a maioridade, que o menor, aí tem algumas discussões, eu não sei como está agora, que seja aplicada a punibilidade a partir dos 16 anos, a partir dos 15 anos. Tem algumas discussões paralelas acontecendo no país todo, né? Em São Paulo se discute uma coisa, em outros estados, mas, de qualquer maneira, o grosso da discussão é isso, né? Que um adolescente possa ser responsabilizado por um ato que a gente chama adolescente por um ato infracional, da mesma forma que um adulto é responsabilizado, culpabilizado por um crime. Pra gente, eu acho que é interessante para o nosso contexto entender um pouco como funciona a cabeça de um adolescente. Né? Isso eu gostaria que a Eveline falasse para a gente assim, lógico, cada caso é um caso, mas qual é a diferença, né, de uma cabeça de um adolescente para a cabeça de um adulto? Isso que você acabou de falar é fato e a gente não vai perder de vista nunca, cada caso é um caso. Uhum. Né? É claro que quando a gente pensa no adolescente, a gente pensa num sujeito ainda em formação, sem dúvida. Agora, eu acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso no que diz respeito a isso, né? É óbvio que quando a gente fala de essa questão da redução da maioridade penal, acho que a gente precisa pensar, repensar, avaliar e reavaliar quando a gente diz isso. Porque não adianta você só dizer isso no calor da hora, tomado por uma notícia que você ouviu. É óbvio que a gente não está aqui, e a gente até tenta ser imparcial, sim, sem dúvida, né? A gente aqui não vai defender, né, um menino que assaltou o ônibus e estuprou uma moça em detrimento da vítima. Não se trata disso. Quando se discute se seria correto ou não essa redução, não está se dizendo que ele não cometeu um crime. Um crime bárbaro grave, e que choca todos nós, e ninguém vai ser, ninguém é favorável a isso.
Agora, quando você propõe a diminuição da maioridade, eu vou falar até mental, né? Não foi um ato falho à toa, né? Isso aí deve querer dizer alguma coisa no decorrer do programa, a gente tenta entender. Né? Mas quando você diz em reduzir a maioridade penal, você não está falando só desse menino que entrou no ônibus, assaltou e violentou uma moça, do menino que queimou a dentista, que participou daquele, né, daquela ação bárbara, enfim. Mas você está falando daquele menino que está na rua, usando crack e que comete pequenos delitos, e que esse menino ele vai entrar no mesmo balaio, no mesmo pacote. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com as paixões, né, com as nossas paixões, né, com esse olhar apaixonado demais pelas coisas e passional demais. Então a gente precisa pensar. Agora, sem dúvida, eu acho que é um consenso que as coisas precisam ser revistas. Né? Eu acho que a gente também... Eu sempre penso e discuto a questão dos profissionais, do trabalho, um olhar multidisciplinar. Você tem que ter um olhar para aquele sujeito que ali está, você tem que entender que sujeito é esse. Né? Às vezes um menino de 16 anos que comete determinados atos e tal, esse menino é um menino que está muito comprometido. E dependendo da gravidade, muito pouco provavelmente terá uma recuperação efetiva. Assim como um adulto, enfim, né? A gente percebe aqueles crimes que se repetem, aquelas atitudes que se repetem, tem algo muito comprometedor aí. E aí a gente precisa de uma equipe, de gente especializada que possa estar avaliando esse sujeito e que tipo de procedimento a gente tem que ter com essa pessoa. Então, eu acho que a gente precisa pensar que as coisas precisam ser revistas, precisam ser reavaliadas, sim. Agora, não sei, pode ser que a gente simplesmente entender que reduzir a maioridade penal resolve as coisas por si só, mas aí reduz a maioridade penal e continua tudo do mesmo jeito, né? Então, acho que são coisas... A gente, quando fala da mente humana, a gente, quando fala da alma humana, a gente está falando de um abismo, né? Então, a gente precisa... ter um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais delicado em relação a isso. Que o adolescente ele é mais vulnerável do sim, que um adulto, porque sem eu perguntei dúvida. A questão da cabeça de um adolescente. Não é que a gente quer dizer, coitadinho desse adolescente, ele não sabe o que está fazendo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas que existe uma diferença, né? Sim. Até porque nós fomos adolescentes e a gente se reconhece nessa vulnerabilidade. Exatamente. Isso sem dúvida. A gente lembra o que a gente passou, o que a gente fez, enfim. Sim. Né? Agora, o que eu fico me perguntando, né, é qual é a expectativa da sociedade, a expectativa dessas pessoas que estão se juntando e estão clamando essa mudança, né? Qual a expectativa da sociedade, dessa parte da sociedade com relação a isso? É o quê? Achar que a redução da maioridade penal vai reduzir a criminalidade porque o adolescente ele vai entender que ele vai ser culpabilizado, ele vai ser penalizado de uma forma mais severa e aí ele não vai cometer o crime. E isso não é verdade no meu ponto de vista. Por quê? Porque se fosse assim, adulto não cometeria crime porque sabe que vai ser culpabilizado, que vai em cana, que não sei o quê, né? E aí não cometeria crime também. Então não é isso, tá? A outra, qual seria então uma outra? No meu imaginário, assim, duas expectativas maiores. Essa, né, diminuição da criminalidade, e a outra, a imputação de um castigo. Né? Você tem que ser castigado, olha, você é um menor, você é um adolescente, você cometeu um crime, então você tem que pagar por isso. Ora, acredite, um moleque de 15, 16, 14 anos que comete um ato infracional, né, que seria um crime para um adulto, e ele vai para o Padre Severino e ele vai para o Luiz Alves, você pode ter certeza que ele está sendo castigado. Exatamente. Pode ter certeza. Se esse castigo vai durar, pois é. Não tem ideia de como é, né? Quem trabalha com isso. Olha, e na maioria das vezes, e aí eu já discuti isso um dia desses, eu falei assim, é o teu lado paternalista, assistencialista, que as pessoas acham, algumas pessoas acham que o fato de eu ser assistente social, eu sou assistencialista e longe disso, né? Eu falo, eu não fui ser assistente social porque eu era boazinha, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Então, assim, você tem que imaginar, assim, muitos desses adolescentes, isso é real, isso é estatístico, é só você ir lá no João Luiz Alves e no Padre Severino ver quem é que está lá dentro, quem é que está lá, você vai perceber, busca o histórico, vamos puxar o histórico dessa molecada para ver o quanto eles já estavam sendo castigados antes. Né? Ah, não, mas aí você está dizendo que só quem comete crime é o pobre. Discutir um dia desse. Não, a pobreza não interfere no caráter. Não, a pobreza não interfere no caráter, mas a pobreza, a miséria pode determinar muita coisa. É a miséria daquele moleque que dorme com 8 irmãos num cubículo de 4x4, que ele vê a relação sexual do pai com a irmã. Aliás, a relação sexual não. Ele vê o pai abusando das irmãs menores, ou ele mesmo é abusado. Né? A miséria, como é que a miséria, como é que a pobreza aí não vai? Caráter, pois é. A circunstância. Não é? Né? Como é que você quer que um moleque... Aí, outra discussão. Não, você não pode dizer que um moleque mata e rouba, porque hoje em dia um molequinho não rouba, de 14 anos, não rouba um celular porque ele está com fome. Realmente pode ser, ele não rouba o celular porque ele está com fome. Mas ele pode roubar o celular porque ele está com a cara cheia de crack, tá? Porque com 11 anos de idade ou com 8 anos de idade ele invadiu da escola e ninguém fez absolutamente nada. Nada, né? Porque a gente não consegue, eu falo isso até pela minha experiência, enquanto participei da Vara da Infância, não adianta o judiciário ficar atuando se o resto da sociedade não faz nada. Não, e não sejamos Entendeu? hipócritas, né? Se nós que temos acesso às coisas, quer dizer, podemos nos apropriar de objetos, a gente tem acesso. A gente volta e meia, a gente se flagra extremamente insatisfeito e indignado porque não está podendo consumir aquilo que o vizinho consumiu. E aí, quando um adolescente desse, mais pobre, rouba alguma coisa para comprar um tênis que ele está vendo na televisão, que por que aquele menino tem aquele Nike Shox aí da vida e eu não tenho um chinelo? Longe de estarmos defendendo. Não é isso. Não se trata de disso. um sentimento que você A gente está falando de um sentimento humano. A gente está falando de, assim, né? O ser humano é complexo. Ele é atravessado pela realidade o tempo todo, ele é atravessado pelas suas obscuridades o tempo todo. E que na maioria, que a Sônia estava falando, na maioria das vezes, a gente sabe o quanto isso é errado, né? Esse tipo de atitude que eu acabei de comentar, mas ele não tem um respaldo familiar, né? Não teve uma educação, não é só educação de escola, não. Não. Né? É estrutural mesmo, da família, para entender uma série de coisas. Então, quer dizer, você jogou, esse menino está jogado na sociedade. E aí, o que a sociedade faz? Vamos punir. Sim. Porque entendeu? O discurso... Não é que não tem que ser punido, mas de que forma nós vamos punir? De que forma e quem é que a gente você está querendo fazer, punir, sabe? Isso. Quem é que você está querendo punir? Eu dei um exemplo um dia desse, assim, eu falei que eu vou escrever um livro, sabe? Como formar um marginal. Como formar um adolescente marginal. Porque quando você acompanha, como eu já fiz, e a gente tenta salvar o judiciário, eu falo do judiciário, você tenta, mas você... Esse menino não tem vaga na escola, ou tem vaga na escola e sofre uma série de coisas. Olha, um caso que eu dei o exemplo de desse, e nunca, eu posso viver 250 anos e nunca vou esquecer. Recebemos uma informação, ainda não tinha conselho tutelar, uma informação, um menino extremamente rebelde, agressivo, ia para a escola só para agredir professor, chutar a mesa, agredir os colegas, enfim, o menino era uma peste. Menino de 13 anos, por aí, menino não, 12 anos, uma peste. A mãe veio para a entrevista, todas as informações da escola, da diretora, da professora, orientadora pedagógica, tudo ali. Nossa, esse menino, caramba, né? A mãe veio, eu perguntava para a mãe, olha, a senhora sabe que a senhora está aqui, né? É isso. Não, ele é assim mesmo, eu levo ele para a escola e ele foge, quando ele entra, ele apronta, ele agride o professor, ele bate mesmo nos colegas. Mas só um minutinho, agora eu quero que você me responda, falei para ele. Eu vou fazer as perguntas e eu gostaria de conversar com você. Fiz a primeira pergunta. Querido, fala comigo. Olha só, vou te dizer uma coisa. Ou você fala comigo, a gente não vai sair daqui, porque eu tenho todo o tempo do mundo para a gente ficar aqui. Fiz a pergunta, por que você está fugindo da escola? Por que você, quando vai para a escola, as poucas vezes que você vai para a escola, você agride o professor, você é tão violento? O menino levantou a cabeça, que estava cabisbaixo, levantou a cabeça. O menino tinha uma gagueira tão acentuada, tão grave ou crônica, vamos dizer assim, ele não conseguia, ele demorava muito tempo. Esse menino era vítima de um bullying tão fechado na escola. Aí
A diretora não conseguia perceber, a equipe escolar não conseguia perceber isso, né? A mãe em casa, muito menos, ele não tinha com quem falar, ele não tinha com quem se abrir. Aí você vai dizer assim, mas aí você vai... O menino lá, assassino, esqueço o nome, Wellington, sabe aquele de Realengo? Foi... Lembra do que eu estou falando, gente? O menino que entrou na escola e matou e depois sugerindo que ele tivesse sido vítima de bullying. Então você está defendendo aquele adulto, ele não era menor. Você está defendendo, está dizendo que o menino, só porque ele sofreu... Não, eu estou dizendo que esse menino, ele tem condições, ele tem propensos grandes de se tornar... Você está dizendo que tem algo por trás. Tem algo por trás disso. Esse menino, ele pode chegar a cometer um crime? Avaliar, pode. né? Extremamente revoltado, extremamente fechado, extremamente inibido, um menino que não se socializava, um menino que tinha uma vida desgraçada dentro de casa, a mãe trabalhava o dia inteiro, não tinha pai, enfim. Quando eu falo assim, como criar um adolescente bandido, um adolescente infrator, enfim, a gente sabe como isso acontece. Você consegue perceber se você começar a acompanhar desde pequeno e você percebe assim. Eu digo que o judiciário a gente não consegue dar conta sozinho. Ou a sociedade faz alguma coisa como um todo, ou o Estado faz alguma coisa como um todo. Investir mesmo em educação, investir em trabalho. Porque eu estou cansada de assistir, doutora. Assim, eu estou aqui há muito tempo. E eu vejo os meninos que falam assim. Essa semana eu tive uma notícia dessa, que um adolescente virou para a mãe e falou assim: o que você quer de mim é muito. Você quer que eu espere muito para conseguir ter as minhas coisas. Você quer que eu estude, você quer que eu vá para a faculdade. Olha, no tráfico eu consigo isso rapidinho. Esse é o problema. Né? Eu já atendi menino, aí você tem um menino... Tem que dar uma parada. Então tá. A gente, como sempre, é difícil até dar um intervalo aqui. Já voltamos. Estamos de volta com o programa OMB em Foco. E nosso tema hoje é a redução da maioridade penal. E nós estamos aqui conversando, uma discussão já mais acalorada com a Tânia Luna, e ela ia contar um exemplo, a gente teve que fazer o comercial. Na verdade, eu acho que eu ia começar a falar da responsabilidade da sociedade como um todo, da responsabilidade do judiciário e do legislativo e do Estado, óbvio. E que, para mim, essa redução da maioridade nada mais é que, mais uma vez, jogar a sujeira para baixo do tapete, não realmente olhar o que está acontecendo. Quando eu falo que a gente consegue, quando eu falo que a gente consegue se olhar bem para o menino que você sabe que aos 4 anos contraiu gonorreia porque foi abusado pelo pai, tá? E esse menino, ele cresce com uma série de problemas, uma série de recalques, e ele ele passa pela escola, e aí eu estou falando da escola no sentido... Não é que o professor esse menino do bullying, por exemplo, não é que o professor não olhava para ele porque não queria. O professor não olha porque não dá tempo. Eu dei um exemplo. Quando eu era porque menina... Porque você tem um problema do próprio sistema. Exatamente. Né? O professor não tem tempo de olhar para o menino e perceber algum comportamento mais flagrante com relação a uma aptidão, a um desequilíbrio, enfim, que pode levar ao cometimento de um ato infracional, um crime que seja. O professor não consegue fazer isso hoje porque o cara ganha mal pra caramba, tem que trabalhar em 15 lugares, ele não consegue, porque ele está ali dando aquela aula, ele está pensando que ele tem que preparar a prova da outra escola, que ele vai trabalhar à tarde, que ele vai trabalhar à noite. A família é a mesma coisa. Né? O pai que trabalha o dia inteiro, a mãe que trabalha o dia inteiro, mas isso não justifica, porque eu trabalho o dia inteiro e consigo olhar para os meus filhos. O que eu estou dizendo assim, é uma bola de neve que está crescendo e que não adianta vir com essa história de maioridade penal, de diminuição da maioridade penal, que vai diminuir, eu já falei que não vai, até porque é o seguinte, um dos argumentos que é usado pelos pró-redução é o seguinte, não, mas você tem que entender que hoje a impunidade do adolescente estimula, por exemplo, o traficante a levá-lo ao crime, a levá-lo à marginalidade. Olha só, você vai reduzir a maioridade penal por conta disso, vai começar a culpabilizar, enfim, o moleque de 16 anos, o traficante, ele não vai parar ali, ele vai cooptar o de 15, o de 14, como já acontece, o de 15, o de 14, então vamos pegar, já é uma realidade. Já é uma realidade. Tá? Mas ainda pegam os 16 e 17, mas vão parar. Então vão pegar o de 15 e 14, porque esses não vão pegar, diminui mais, vão pegar o de 15 e 14. Então, do lado de lá, pega o de 13 e 12, pega o de 8, pega o de 7, pega o de 4 anos, porque um molequinho de 4 anos sabe andar daqui até a beirada do morro e levar
a parada para o camarada, entendeu? Então, isso não justifica achar que a redução da maioridade vai diminuir, vai resolver, não vai. Você tem que fazer, fazer com que esse moleque possa sonhar, entender que ele possa ter coisas que ele não precisa ir para o tráfico, que ele tenha uma escola, é o professor que faça ele sonhar como... Último exemplo que eu vou deixar a doutora falar. Mas assim, eu dei um exemplo dessa história de bullying, a tia Marli. O que hoje não acontece nas escolas, eu sei disso. Não dá tempo de um professor identificar nada. A criança chega lá com diarreia, tá com anos, enfim, não consegue segurar nada, foi abusada a noite toda. A família, não, né? Isso, mas eu estou dizendo na escola, porque eu acho que Não adianta botar uma criança, escola, não. E eu estou dizendo assim, que o professor, porque eu valorizo muito a escola, porque a escola me ajudou muito, né? E eu lembro da tia Marli, por exemplo, a primeira vez que eu dei um estabefe no moleque, que eu era vítima de bullying o tempo todo, porque era magra pra caramba, tinha um pai alcoólatra, aí ninguém zoava pra caramba, e era mais pobre da rua, era que não tinha televisão. Tomei banho de chuveiro a primeira vez aos 11 anos, uma colega descobriu, espalhou pra todo mundo que tomava banho de bacinho, caçapela também, enfim. E aí, nisso, a professora tia Marli me pegou pelo braço, viu que eu tinha alguma coisa de errado comigo, me levou em casa. Olha, mãe, está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa, porque eu tinha na escola, na verdade, porque eu sofria bullying na escola, eu tinha, na verdade, na escola um comportamento que eu não tinha em casa. Em casa era até normal, entre aspas. Mas na escola... Então, assim, hoje isso não acontece. Hoje é impossível você poder contar com esse aparato, com esse grupo de pessoas rápido, que é tão importante, né? Então, assim, se você olhar para o menino, se você olhar para o menino, se a família olhar para o menino, se a escola olhar para o menino e perceber alguma coisa, dá muito tempo de se fazer. Então, assim, você tem que pensar mesmo em prevenir isso. Não é culpar o moleque. Tem uma frase que eu não lembro de quem é. Eu tiro a tua roupa e depois eu te prendo porque você está pelada. É isso aí. Entendeu? Deixa eu só de pontuar que eu até queria te fazer a pergunta. Na verdade, o que eu acho que, não estou assim, criticando as pessoas que têm essa ideia de que a redução vai resolver. Para mim não vai. Tem uma razão para isso, né? Mas eu acho que é importante que a sociedade faça uma análise mais profunda, porque o que eu vejo muito é uma preguiça das pessoas de pensarem sobre o assunto. Porque você vê outros jargões, né? Pessoas dizendo bandido bom, bandido morto, não adianta, não tem jeito, tem que matar todo mundo, não tem que ter... Né, o estuprador tem que ter o mesmo destino. Enfim, a gente está gastando dinheiro. Eu tenho até um amigo que eu falei que eu ia mandar um beijo para ele dizer que ele está muito errado nessa questão, mas estou brincando, cada um tem sua maneira de pensar. Mas eu acho que muitas vezes, quando as pessoas defendem esse tipo de situação, esse tipo de ação de volta do Estado dessa forma, não, se matou, vamos matar, eu sou a favor da pena de morte, entendeu? Isso tudo também, muitas vezes, tem uns que defendem embasados em outras coisas, mas tem também aqueles que defendem porque estão indo junto nessa corrente, que não está parando para pensar, até porque... Isso que ela está falando da estrutura dá um trabalho muito maior e que a gente realmente tem que mexer em tanta coisa, por exemplo, a questão da educação, né? Um exemplo clássico que é a questão de de passar de ano direto, não podia, compulsoriamente, né? Eu acho que esse modelo que pegou da França, se não me engano. Progressão compulsória, como é que você, né, a criança tinha que passar de qualquer maneira. Houve isso nas escolas públicas e as pessoas criticavam também, porque você tem que resolver o problema da educação, não simplesmente fazer isso porque a criança não tem base quando está passando. Então são um tipo de problemas, assim, problema do crack, tal, das cracolândias, enfim, uma série de problemas sociais que a gente tem, que é mais fácil você dizer, reduz a maioridade, resolvemos o problema, joga o lixo embaixo do tapete e eu não estou vendo, não quero ver tudo o que tem por trás, que temas que a gente já levantou muito aqui, de alienação parental, de problemas de separação e divórcio, de abuso infantil, pedofilia, uma série de questões que a gente está simplesmente deixando, né, que realmente, na minha opinião, quem tem que ter menos opinião aqui sou eu, hoje. Mas, na minha opinião, não resolve por conta do que ela está falando. Você vai ficar reduzindo. Então, assim... Você vai reduzir sempre. Você vai reduzir sempre. Então, você assim, vai reduzir. Entendeu, Evelyn? Eu não sei, no seu consultório, você vê as pessoas passando. Eu acho que tem, assim, muito dessa carga social de termos que resolver a coisa de uma forma imediatista. Olha, tem alguns aspectos aí pra gente pensar. Eu tava te ouvindo falando aqui. Pode falar. Não, mas é bacana, eu acho que a ideia é essa, porque a gente também não está aqui dono da verdade. Aliás, a gente sempre fala isso, né, Tânia? A gente está aqui, a gente está tentando pensar, a gente não
a gente não tem a solução de nada, a gente não é dono de nada, a gente está simplesmente tentando refletir sobre as coisas. E te ouvindo falar, me veio uma questão, quando você me pergunta, mas né, às vezes as pessoas têm uma certa preguiça de pensar sobre e querem resolver o problema o mais rápido possível. Eu acho que a gente não pode perder de vista que o ser humano tem o seu lado bicho. E como bom bicho que somos, a gente quer preservar a nossa espécie, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente tem um lado autodestrutivo também, a gente tem um lado que quer se proteger o tempo todo. Bom, aquilo que me ameaça, o que o animal lá na selva ele faz com aquele outro que lhe ameaça de alguma maneira? Ele quer se livrar. Ele vai... Tenta eliminar. Ele tenta eliminar. Só que, assim, nós, seres humanos, somos atravessados pela civilização, pelo social, é uma outra realidade. Mas eu acho que em muitos momentos essa coisa instintiva, ela grita, de alguma maneira ela grita. Então, eu tô vendo, assim, hoje eu tava pesquisando um pouquinho antes de vir para cá, eu tava lendo como aumentou a criminalidade entre os menores, entre 16 e 18 anos, e parece que a criminalidade diminuiu em relação aos maiores. Enfim, eu não sei se são informações, né, quais são as bases dessas informações, mas eu li sobre isso. Essa notícia, ela chega de qualquer jeito? Ela chega sem uma avaliação, sem uma discussão, opa, então eu escuto isso, eu quero me preservar, eu quero me defender. Então até tem uma legitimidade nesse discurso, as pessoas quando defendem isso, porque elas estão acuadas, elas estão ouvindo a informação do jeito que a informação está chegando, elas estão exaustas, elas estão cansadas, estão ameaçadas, sem esperança, estão ameaçadas. Né? O país não tem jeito. Né? E querem querem defender o seu. Mas assim, aí eu acho que cabe a gente também fazer uma provocação. O ser humano, assim, ele tem uma inclinação meio mafiosa. Eu acho que nós, humanos, a gente tem uma vocação para a máfia que é uma coisa impressionante. O que eu quero dizer com isso? Bandido bom é o bandido morto, é o do vizinho, né? Exatamente. Menor que tem que ser punido é o do vizinho. Sim. Tem um filme, não sei se vocês assistiram, um filme chamado Cama de Gato, que é um filme bem interessante, que conta a história de uns meninos de classe média alta, que estupram e matam uma menina, enfim. É um humor trágico, né, o filme, enfim, e o filme se desenrola em relação a isso. E o diretor do filme, ele faz uma provocação em relação a essa questão, né? Aí a provocação dele é a seguinte, dentro do roteiro do filme há um diálogo com a plateia, né? Há um diálogo com esse público. Então ele faz a seguinte pergunta: o que você faria se a sua filha fosse estuprada? O que você faria com o sujeito que estuprou a sua filha? Aí você escuta, né? Eu mato, eu faço, eu aconteço. E o que você faria se seu filho estuprasse? Aí você vai ouvir pessoas dizendo, não, meu filho teria que ser punido. Na hora H, não é assim que funciona. Assim. E a gente vê isso o tempo todo na escola, a gente vê no vizinho, a família tentando preservar os seus, né? O que eu também não estou fazendo uma crítica acirrada em relação a isso. Eu só acho que a gente tem que pensar de uma perspectiva micro para macro. Exatamente. Né? E entender que pode estar nas duas situações. Exatamente. Você pode estar nas duas situações. E assim, então eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Porque a gente quando fala, né, quando a gente se sente ameaçado, a gente acha que a ameaça está sempre de fora para dentro. Só que existe, assim, no nosso contexto, no nosso convívio, as coisas podem acontecer. Meu filho pode cometer um ato inadequado, né?
Eu condeno o filho do vizinho porque ele encaçapou lá o outro menino e, de repente, o meu filho está cometendo as maiores atrocidades na escola e eu vou na escola brigar com a professora. Porque você sempre acha que ele é influenciado, que ele é ótimo. Sim. E eu conheço meu filho. Esse é sempre o discurso. E Eu essa conheço meu pessoa, filho, eu sei tudo sobre essa ele. pessoa que você ama, essa pessoa que você, né, conhece, você acha que ela tem recuperação. Mas Exato. o Mas outro o do não tem. outro não. Pois o outro é, não tem, o outro é mau, o outro é ruim, mau. o outro não vai ser, não tem solução para ele, Pois é. não tem que recuperar. Então, eu né? acho que a gente- Ou então acredita e vai dizer, não, meu filho jamais cometeria uma coisa dessa porque eu o eduquei. É. E pode não ter Exatamente. relação com essa educação Não formal Gente, que a gente está falando. às assim. vezes a gente não tem controle absoluto. Alguma coisa pode acontecer. Absoluto sobre nós Não, mesmos, a gente não né? tem controle tô- absoluto, né? A gente, às vezes, a gente se surpreende com a gente mesmo. Você fala assim, nossa, como é que eu fiz isso? Como é que eu pensei E isso? o que as pessoas não né? refletem, na minha opinião, é se eu estou querendo modificar o direito do outro, em alguns momentos, em alguns discursos, a gente vê que as pessoas querem até tirar o direito daquele outro, de se defender, não precisa de processo, matou, vamos lá, e ele vai ser morto também. Quer dizer, não tem nem que poder se defender porque não tem defesa. Quando a gente fala isso, é um discurso muito perigoso, porque a gente está falando do outro, mas isso vai atingir a gente, pessoas que a gente gosta, a gente não sabe que situação vai passar, e a lei vai ser para todos. Né? Então, assim, acho que as pessoas nem pensam muito no que elas estão falando, propagando, porque não especificamente na questão da redução da maioridade também, né? Mas são questões que Mas se separam entra o tempo todo e que a gente acha que pode julgar o outro assim de imediato e que, como você falou, a gente tem que se colocar nas duas situações. Exatamente. Lógico que a gente só vai saber no momento que passar, mas a gente tem que pensar que a lei é feita para todos e a gente tem que insisto pensar numa quais são coisa. os riscos daquela decisão. Eu insisto numa questão aqui, Marisa, mesmo assim, né? Eu também fico chocada, eu acho que como Todo você fica, como a mundo, Tânia nossa, fica, indignado. tem coisas. Aquele menino que cometeu uma determinada atitude, uma determinada ação, dependendo da gravidade, dependendo do discurso dele sobre isso, ele muito pouco provavelmente vai se recuperar, vai ter uma vidinha normalzinha, enfim. Eu reconheço isso, até porque sou da área de saúde mental. Como eu disse no começo do programa, a alma humana é um abismo. Aliás, como diz Fernando Pessoa, né? A alma humana é um abismo, eu é que sei. Então, assim, e agora, é claro que a gente fala de determinadas características que são irrecuperáveis. São mesmo. Né? Aquele sujeito ali, ele vai ter que ter um olhar muito especial, né? O convívio dele em sociedade é de risco, é danoso mesmo. Eu já ouvi depoimento de psicopatas dizendo, não me solte, porque se me soltar, farei tudo de novo. Né? O próprio cara diz com toda a frieza que lhe cabe. Né? Então, você já tem figuras de 14, 15 anos que você já configura ali um psicopata, um sociopata? Sim. Sim. E psicopatia, as mazelas da alma, elas são irreversíveis. Sim. Elas são irreversíveis. Agora, não tem que olhar essa pessoa? Tem. Não tem que olhar, tem que Tem. perceber a existência dela e começar a fazer alguma coisa por ela antes que ela faça alguma coisa? Exatamente. Agora, é aquela história, Tempo. a gente... O tempo. A gente se empolga é uma Próximo coisa. bloco. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, o nosso último bloco, infelizmente, e estamos conversando sobre redução da maioridade penal. E eu cortei a Eveline, que ela estava falando. Não, gente, assim, a gente estava comentando aqui que a gente fala tanto das paixões e a gente não pode negar aqui que a gente se inflama nos assuntos, né? Mas, assim, uma coisa que a gente também não quer perder de vista aqui, né, que a gente também escuta muito no senso comum, né, que você vai falar de meninos e meninas que passaram por situações muito difíceis e que encontraram outro caminho pela vida. O que eu quero dizer com isso? Assim como você vai encontrar meninos que foram muito bem criados e tal, num núcleo familiar bem estruturado, enfim, entre aspas, sempre com aspas, que uma coisa é que a gente sabe, outra coisa é aquilo que é, mas que esses meninos, eles, enfim, se perderam no meio do caminho e tal. Então, assim, a gente aqui,
em momento, né? Até porque, até na condição de psicanalista e o olhar que a gente tem sobre isso, sobre a individualidade, sobre o sujeito no mundo, sobre as suas escolhas, a gente não vai fechar os olhos para isso. A gente entende o ser humano na sua individualidade, sim, a partir das suas escolhas, sim. Só que é um discurso absurdamente careta e fora de propósito hoje em dia você não prestar atenção no coletivo, você não pensar no social. As coisas caminham juntas, né? A sociedade ela é composta por indivíduos, né? Então, assim, uma coisa, ela está conectada, ela está ligada à outra. Então, o que a gente está tentando dizer, assim, que a gente não está desconsiderando, né, que aquele sujeito, ele fez a escolha dele de alguma forma. E que algo... E que existe uma responsabilidade. Claro, claro que existe. A gente aqui não vai perder isso de vista de jeito nenhum. Né? A gente vive em sociedade, a gente não pode perder de vista os preceitos éticos da vida, né? Que eu acho que talvez a ética seja a palavra mais preciosa que o ser humano tenha para a sua existência, para o seu convívio com o outro, né? Para o seu convívio com o coletivo. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar caminhar nessa linha da ética. Agora, a gente não pode perder de vista as discussões sociais, né? A gente tem que tentar entender em que contexto a gente está inserido. Eu estava pensando aqui ao longo do programa, talvez fosse pertinente a redução da maioridade penal numa outra sociedade, numa outra sociedade em que lhe oferece outras possibilidades, uma sociedade mais organizada. Isso. Talvez, não estou trazendo isso como uma ideia pronta, mas como uma coisa a refletir, como uma possibilidade. Porque as pessoas, por exemplo, criticam, eu já vi uma discussão sobre isso, assim, por que o menor, por que os 16 anos pode dirigir, poderia dirigir? Pode votar. Pode votar. E não pode diminuir a maioridade. Não pode assumir as responsabilidades pelo que faz. O doutor Inês fala isso com maestria, né? Essa questão dar um beijo até para ela, gostaria muito que ela tivesse vindo aqui para falar também com a gente. Essa questão da diferença entre esse tipo de escolha e a questão do delito, do crime, né, Tânia? Não sei se você ouviu já muito ela falar sobre isso, né? Qual seria essa diferença? Por quê? Por que ele pode, por exemplo, votar, pode escolher um governante, mas não pode assumir de forma, assim como o adulto, o crime ser analisado da mesma forma? Sim, eu não vou pegar o teu gancho, senão a gente não vai parar. Sabe por quê? E tem uma coisa que eu preciso falar, voltar, Ela ficou paradinha, não, porque pensando em outra coisa que ela queria falar antes. Não, eu não vou perder isso, depois eu volto, a gente pega. Se der tempo. Mas, assim, a Evelise falando, eu volto àquela questão, assim, qual será a eficiência e a eficácia para a sociedade dessa redução da maioridade penal? E, assim, o Estado está preparado para... Vamos supor... Isso passa. Ela estava falando isso passa. Então tá, vamos, vulgarmente falando, vamos encanar esses camaradinhas de 16, vão para onde? Aí vai acontecer, porque aí ou vai para onde já não existe, já não tem mais vaga, né? Que onde era para caber 200, estão amontoados 600, não sei quantos. Ou vai se criar de forma emergencial, como foi feito em São Paulo, que até hoje se discute, qual foi realmente o motivo da criação da unidade experimental de saúde lá em São Paulo, onde está o Champinha, há não sei quantos anos, eu acho que há 6 ou 8 anos, né? E que o pai da Liana é um dos que encabeça. A gente está falando de paixão, das nossas paixões, porque a gente discute e fala tanto, mas o Ari Friedenbeck, né? Ele é um apaixonado, ele encabeça isso, né? Ele virou vereador lá em São Paulo, enfim. Ele é um dos que encabeça essa questão na sociedade brasileira como um todo, da redução da maioridade, porque a indignação dele de ter perdido a filha de uma forma tão cruel. O Champinha era o menor de idade, era um menino de 16 anos, da mesma idade que a filha dele, e foi quem organizou, quem orquestrou tudo que aconteceu com a menina. E você falando, né, de pessoas que já têm isso já antes. Menina, aí você vai ver a história do Champinha. O Champinha não foi o primeiro crime que o Champinha cometeu. Ele já havia... Acharam depois 2 corpos atribuídos ao Champinha, à atividade criminosa do Champinha.
E o Champinha vinha desde pequeno apresentando problemas de comportamento, a mãe não conseguia controlar o moleque. No dia que ele desapareceu, que ele ficou na mata lá torturando a Liana, o irmão inclusive foi atrás dele e encontrou ele na mata com a menina já em estado de choque, ela não respondia, e ele disse para o irmão que era namoradinha dele, ele já tinha abusado inúmeras vezes da menina, e o irmão falou com ele, isso o irmão contou, pô, cara, você tá sumido, mamãe tá preocupada, porque todo mundo sabia, a sociedade ali da cidade onde ele morava, sabia que ele era um menino problemático, e o que se fez, me diz, assim, o que foi feito, assim, o que foi feito, por exemplo, pela unidade de saúde da cidade, o que foi feito pela própria mãe dele, no sentido, olha, me ajuda, ou será que ela procurou ajuda e não recebeu, ou será que ela simplesmente achou, meu filho é maluquinho, meu filho é rebelde, meu filho amarra o cavalo no barranco e joga embaixo, sabe essas coisas, né? A escola, por exemplo, quando ele evadiu da escola, quando ele tinha atitudes extremamente violentas dentro da escola, é isso que eu estou dizendo, o Champinha vinha dando indicativos de problemas, de patologias, né? Desde cedo. Isso acontece muito. Essa molecada que está lá no João Luiz Alves, Padre Severino, muitos deles vinham dando indicativos. E ninguém olha. É isso que eu falo, ninguém olha. Aí está lá agora a Unidade Experimental de Saúde, que o Ministério Público Federal diz que tem que fechar. E foi criado, na verdade, porque o governador de São Paulo, na época, ele andava com habeas corpus no bolso, que o Ministério Público tinha lá requerido a prisão do governador, porque tinha que encontrar um lugar para o Champinha ficar. O Champinha, ele foi considerado incompatível socialmente, ele não podia sair, ele completou 18 anos, ele não podia voltar para a sociedade. Mas onde colocar? Eu te pergunto, vai começar a condenar molequinho aí, vai botar onde? Vai construir, porque a princípio teriam que ter um outro, ou não. Mas assim, aí vai jogar essa molecada de 16 a 17 anos junto com aquele pessoal, gente... Vai ser uma beleza. Não, é isso que a gente já está Vai ser uma beleza. Não é simplesmente, vamos Não é reduzir. simples. E vamos construir galpão e vamos jogar lá. Não é isso. Vamos discutir a responsabilização, como é que tem que ser a punibilidade. Mas não é simplesmente, vamos reduzir. Pronto, agora dizer porque igual a questão do voto. Agora pode votar. É N vezes menos complicado e totalmente diferente. Você pode dizer que um jovem de 16 anos pode votar e dizer que vamos reduzir a maioridade penal porque implica em uma série de outras coisas. Porque você essa é a diferença. É uma comparação ridícula. Mas a gente compara é uma comparação pobre. Se você pode votar, tem direito a votar, você já tem idade para isso, não tem idade para assumir seus crimes. E a gente não pode perder de vista que, assim, que quando esse discurso é feito, ele é muito feito em cima desses atos que nos chocam, que nos invadem, que nos atravessam. Só que se você reduz a maioridade penal, é isso que eu tento refletir. Volto a dizer sem nenhuma verdade absoluta. Mas aquele menino de 16 anos, de 17 anos, que foi pego no supermercado, roubou um desodorante, ele vai. Eu também não estou dizendo que ele não tem que responder por isso. Mas a probabilidade de recuperação dele é outra, né? Pelo menos em tese. Aí ele vai ser... Né? Ele vai para aquele lugar onde tem um monte de exatamente. De pessoas então, com crimes muito mais graves. Eu acho que, assim, tem algo no sistema, não sou especialista nisso, mas tem algo no sistema que a gente olha e que a gente vê que tem alguma coisa errada, que alguma coisa precisa ser feita. Determinados atos, determinadas posturas que o sujeito adota na vida dele, até mesmo com 16 ou 17 anos, a gente precisa rever, a gente precisa repensar. Quantas posturas, quantas coisas você assumiu com 16 anos? Pois que você hoje fala, como assim? Entendeu? Quantas convicções caíram, né? Mas em termos, é só para a gente poder trazer um pouco mais para a gente a discussão, se você pensar clinicamente, organicamente, uma menina de 11 anos consegue ter um filho. Pois é, exatamente. Agora, se essa menina vai dar conta desse filho, a história é outra. Agora, você falou uma coisa que você lê em algum lugar, né? Teve conhecimento que o número de atos, de crimes, atos infracionais cometidos por adolescente tem aumentado muito. Eu acredito, assim, você falou, não sabe qual é a base. Isso vai aparecer muito, já vem aparecendo e vai aparecer muito, porque existe, sim, não é uma pressão, mas uma dedicação, assim, uma intenção nacional. Eu assisti essa semana,
camarada que eu respeito muito pelo trabalho dele com relação à CPI da pedofilia, que é o senador Magno Malta, mas ele está de corpo e alma nessa campanha pró-redução da maioridade. E ele, como camarada também apaixonado e muito caloroso, ele fala disso, né, de uma forma assim, temos que acabar, temos que acabar. E essa coisa da estatística sempre me preocupou, e a gente vai ver muito isso, né? É lógico, hoje então, depois de um tempo para cá, e realmente vem acontecendo esses crimes, vai ser muito, a atenção vai ficar muito voltada para os atos infracionais e para os crimes cometidos por menores. Ainda não é crime, né? Os atos infracionais, os delitos cometidos por menores. Você vai estar vendo isso estampado, tipo assim, na mesma rua, vamos supor, na rua tal, o menor foi e roubou, entrou e espancou uma velhinha de 70 anos. Mas na mesma rua, o pai abusou da menina de 4 anos, o marido esfaqueou a mulher 25 vezes e o filho de 30 anos enforcou, esgoelou a mãe. Você pode ter certeza que no Jornal da Cidade pode sair esses outros crimes, sim. Mas vai sair aquele pequenininho e vai sair lá estampado, né? E eu sempre, eu falo assim, eu me preocupo com essa coisa de estatística. Eu acho assim, eu gosto muito de números, mas a coisa da estatística, tantos por cento de quanto? E eu vou te contar por quê. Acho que eu já te falei isso. Eu trabalhava muito tempo atrás na área de saúde e saiu uma manchete, na época que eu trabalhava com AIDS, que a AIDS estava, aquela coisa dos anos 80, né, e tal. Isso no Rio, ainda nem estava aqui. E saiu uma matéria que na cidade tal, na cidade de Juazinho do Norte, do Piracicaba, não sei o quê, 50% dos barbeiros estão contaminados pelo vírus HIV. Cara, você lê aquilo, uma manchete no jornal, um negócio imenso. Cara, 50%, o que esses barbeiros estão fazendo? Quantos barbeiros existiam na cidade? 2. Um era HIV positivo. Então, sai na gente, 50% dos barbeiros, gente. O que é isso, né? Não, então, essa coisa estatística, e a gente vai ver muito isso, vai sabe? esbarrar, sem dúvida, nisso. Aumento de 80%, aumento disso, aumento daquilo. Quando a gente, quando saiu a nova lei do divórcio, muitas pessoas, eu vi muitas notícias dizendo que aumentou. O caso de divórcio aumentaram. Gente, lógico, ficou mais fácil você divorciar. Não quer dizer que essas pessoas não tivessem separadas já. Exatamente. Como se fato, tivesse, facilitou, estimulou a separação. A intenção era essa, né? E aí a gente também, assim, fica sendo compreensível, né, também a postura das pessoas diante disso. Porque elas são atravessadas por essas informações. Exatamente. Elas são invadidas por esses números e a gente não pode dizer que não tem uma certa legitimidade no seu, né, no seu temor, na sua indignação. Elas têm razão para isso. Porque a gente fica também. Fica, claro que fica. Quando a gente vem para televisão ou palestra e tudo mais, a gente fala, né, da nossa preocupação, né, e da nossa postura contrária à redução da maioridade. Algumas pessoas podem imaginar assim, lá, passando a mão por cima, não sente nada. Como é que pode assistir a televisão, ver que a dentista, uma moça... Cara, a gente fica indignado também. Você em algum momento disse, ou eu disse, ou a Marisa disse que, por exemplo, aquele menino não deva responder por isso? De jeito nenhum. E talvez a gente possa até dizer, não, ele tem que responder por isso, e de uma forma muito mais rigorosa. Nossa, né? tem. Tem que responder por isso. A gente não vai abrir mão disso. Né? Algo tem que ser feito em relação a isso. Ele tem que responder por isso, como o menino do ônibus tem que responder por isso, e de uma forma, e com maior rigor. O que a gente está falando, né? Até, sem dúvida. É muito maior, né? O que a gente está falando claro. Vamos olhar o que tem atrás vamos disso olhar, tudo. vamos tentar, olha só. E até o que ela falou, achei muito interessante, a questão de onde esses menores vão ficar. Porque até uma postura imediatista de vamos reduzir, que é mais fácil, mais rápido, isso é pra ontem. Depois. Né? Então, assim, e o que vai acontecer? Precisa de uma resposta também imediata, né? Então, enfim, o nosso tempo o buraco é muito mais embaixo. Então, eu termino para você. O buraco é muito mais embaixo, entendeu? Finais mesmo, sua e da Eveline. Enfim, do que a gente falou aqui, uma mensagem que a gente possa deixar, né? Vamos a gente está olhar, debatendo, a gente está... Na verdade, a gente está pensando sobre, a gente está e buscando, e pensando em soluções mesmo, né?
Porque nós fazemos parte dessa mesma sociedade e corremos tantos riscos como todo o resto da população, né? Eu tenho família, todo mundo aqui tem família, a gente se preocupa com os amigos, então assim, ninguém aqui vai aplaudir um menino de 15, 16 anos que esfaqueie os... Não é isso, né? Não o que a gente acha, e porque a gente tem o conhecimento, diz assim, olha, vamos ver o que está por trás dessa história, né? Vamos pensar, assim, a gente quando fala em droga, por exemplo, a gente fala, hoje em dia a gente sabe que vale muito mais a pena a coisa da prevenção, tá? Do que trabalhar lá na frente, né? O que adianta essa varredura toda que está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, pega os cracudos e enfia onde? Vai se fazer isso, tá? Então, assim, vamos pensar, se a gente tem possibilidade de ajudar a impedir que um moleque se transforme num bandido, vamos fazer isso, sabe? A proposta acho que é essa, vamos fazer isso. Vamos pensar, não vamos só, olha, punir o que já foi feito. Vamos tentar fazer alguma coisa para que esses que têm a possibilidade de se tornar que não se tornem, porque isso é possível ser feito. Isso é possível, mas se todo mundo que tem a responsabilidade... Que a gente fala muito de a responsabilidade do menor, mas tem muita gente com responsabilidade que também não cumpre. Verdade. Tá? Tem muito mais criminoso na história do que a gente pensa. Felipe, suas considerações também finais. Não, assim, eu acho que toda vez eu encerro do mesmo jeito aqui, não vou encerrar de novo do mesmo jeito. Eu acho que, mais uma vez, fazendo esse convite a uma reflexão. Né? A gente não pensar de forma muito simplista. A gente aqui não quer passar a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário. Né? Da mesma maneira que a gente acredita que dentro do contexto familiar a gente não deve estar passando a mão na cabeça dos nossos filhos, dos nossos, em relação a atitudes equivocadas, a gente também não vai, de maneira nenhuma, propagar isso. A gente tem que ter peninha de todo mundo, tem que ter um olhar piegas. Não é isso. Mas acho que a gente precisa refletir, é isso. Né? A gente está aqui tentando pensar, a gente não tem respostas fechadas, mas vamos pensar, vamos refletir. As coisas elas não vão se resolver dessa forma simplistazinha, né? A gente pega aqui, reduz ali, está tudo resolvido. Não, como a Tânia disse, o buraco é bem mais embaixo. Bom, gente, a gente tem que encerrar o programa, infelizmente, agradecendo a presença dessas queridas. E é isso, o programa da OAB tem essa característica mesmo, é voltado para o telespectador, para a sociedade, para a gente debater temas polêmicos e a mensagem que a gente quer deixar é isso. Vamos raciocinar um pouquinho sobre as coisas que chegam para a gente, né? E cada um tem direito de pensar o que quiser, isso a sociedade vai discutir, vai continuar discutindo esse tema, né? E a gente só tem que tentar se informar para entender um pouco melhor do que a gente está falando. Então, até o próximo programa. Obrigada.